Oi, você conhece o NAPNE? Vamos agora conhecer um pouquinho desse núcleo com o professor Ângelo. Professor Ângelo, o que é o NAPNE? Nos explique um pouco. Olá, estudantes, técnicos, servidores em geral, professores do IFCE. Eu tenho aqui a satisfação, de falar um pouquinho sobre o NAPNE, que é o Núcleo de Acessibilidade às Pessoas com Necessidades Específicas, que funciona aqui no campus Quixadá, mas também está presente em todos os campi, que é um instrumento que vai gerir o processo de inclusão dos estudantes público-alvo da educação especial, que são alunos com deficiência, alunos com transtornos globais de desenvolvimento. Mais recentemente a gente considera os estudantes com autismo em suas múltiplas manifestações e estudantes com altas habilidades também, esse público que historicamente foi segregado, marginalizado do sistema educacional comum a todos, Eles precisavam estudar em espaços separatistas, já que as escolas elas não tinham, não vou falar preparo, mas elas foram pensadas para um ideal que não contemplava esses estudantes, Então, na verdade, a escola é para todos, mas esse todos tinha uma restrição. Então, esses estudantes historicamente foram marginalizados, e aí, a partir da luta das pessoas com deficiência, é muito interessante a gente falar isso, da luta das pessoas com deficiência, a partir do movimento das famílias, de pessoas que apoiam essa causa da inclusão, que tomam para si. Então, os sistemas começaram a se abrir, e hoje no Brasil é lei, desde a política de 2008, política de inclusão, da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Nós temos 2015 a Lei Brasileira de Inclusão, que assegura, que reafirma esse direito da escola comum para todos, E aí a gente tem esse instrumento que vai dar suporte à inclusão nos campi, porque o acesso ao ensino técnico, tecnológico, superior, ele também é um direito das pessoas, dos estudantes público-alvo da educação especial. Ótimo, agora eu estou começando a compreender um pouco mais e aproveitando o que é inclusão escolar. Pronto, uma pergunta bem ampla, vou tentar aqui resumir, pessoal, porque é uma pergunta difícil para você falar em pouco tempo, mas eu vou tentar aqui traduzir para vocês. A inclusão é um paradigma social, e aí a educação enquanto um setor, da nossa sociedade, Não há sociedade sem educação, e aí a gente está falando mais precisamente da educação formal, da educação sistemática, que é a educação escolar. Então, ela tem uma parcela muito grande no processo de formação dos indivíduos, E aí, quando a gente pensa na humanização do sujeito e na máxima humanização do sujeito, a gente pensa na escolarização. E aí, para que aconteça a escolarização, e como a escola não foi idealizada para todas as pessoas, foi idealizada para um grupo padrão, O padrão. E aí, esses estudantes, quando passam a ter direito a frequentar as escolas comuns, é preciso que os sistemas educacionais se adequem, se ajustem, se acessibilizem para atender esses estudantes. E aí isso mexe com uma série de modificações no âmbito pedagógico, no âmbito administrativo, no âmbito político, no âmbito filosófico, atitudinal, e no âmbito pedagógico. Então a inclusão ela vai englobar esse conjunto de serviços que vai viabilizar, ou que irão viabilizar o acesso desses estudantes aos conteúdos da base comum. Então, professor, qual a importância da inclusão escolar para o nosso campus Quixadá? Bom, a gente não pode pensar numa inclusão que garanta o acesso de todos, que garanta, sobretudo, mais que o acesso e a permanência, mas o direito de aprendizagem, a participação desses estudantes, o protagonismo, para que não aconteça uma inclusão excludente, A gente precisa pensar em medidas, no interior da nossa instituição, voltar-se para dentro e ver o que nós estamos ofertando em termos de condições, de diversificação dessa oferta escolar.
Então é importante, é imprescindível que o nosso campus, se queira ser um campus acessível, né, que cumpra o seu papel social, não se pode deixar de trabalhar a inclusão. Senão não está cumprindo o papel social, não está fazendo o dever de casa. Ótimo. Dentre várias ações do NAPNE, houve um dia interno de luta pela inclusão. Sim. Como foi esse dia e o que é esse dia, professor Ângelo? Bom, o Dia Interno de Luta pela Inclusão, ele surge como uma vertente do Dia Nacional de Luta pela Inclusão, que acontece no dia 21 de setembro, né? Mas como a gente sabe que o campus tem muitas atividades, né? E aí a gente não conseguiu realizar no dia 21 de setembro, nós construímos com base nesse dia, que já é um dia consolidado, um dia de luta, a gente construiu o Dia Interno de Luta pela Inclusão, para a gente poder reivindicar, para a gente poder lutar, porque nada se constrói por acaso. As conquistas sociais são resultados de luta. Então não acontece assim por um favor ou porque alguém reconheceu simplesmente. Então, principalmente nós, classe trabalhadora, né? A gente, para ter acesso a alguma coisa, precisa lutar mesmo. E aí a gente construiu esse dia de luta. Esse dia é importante dizer que ele foi coletivo, que ele teve participação de professores, né? Aqui coordenado pelo NAPNE, mas teve participação de professores, do núcleo gestor, a quem a gente agradece também por ter contribuído, né? Houve uma presença maciça da gestão, e pelos estudantes, se tornou muito lindo, e estudantes com deficiência também, né? Levando o seu recado, dizendo para o IFCE qual é a inclusão que eles queriam, porque a gente tem como lema: nada sobre nós sem nós. Ótimo. Qual a importância, então, da educação, né, para a inclusão de uma forma mais ampla? Fala um pouquinho sobre isso. Pronto, né? Vou tentar resumir porque eu falo muito. Mas, assim, a educação, ela faz parte do processo de humanização de todas as mulheres e de todos os homens. Dos animais, dos seres vivos, né? Os únicos que se educam são os seres humanos. E por quê, Marjorie? Porque os seres humanos, eles não encontram as condições de sobrevivência garantidas a prioristicamente, assim, dadas, né? Então, assim, o ser humano, ele vai construir as condições de sobrevivência, né? O bebê humano é aquele que nasce em maior estado de imperícia. O bebê humano, se você soltar, ele tem pouquíssima chance de sobreviver. Se você soltar no meio do mato, ele dificilmente sobreviverá. Então, o ser humano precisou ser um ser social, ser gregário, né? Se articular em comunidade para sobreviver. E tem um elemento, né, que também nos humaniza, que é o trabalho. O trabalho como uma mediação do ser humano na natureza. Então a gente vai transformando a natureza para garantir condição de sobrevivência. Constrói a casa, né, as máquinas. Então tudo que que está em nossa volta é a natureza transformada para que a gente consiga garantir as condições de sobrevivência humana. E no ato do ser humano produzir essas condições de sobrevivência, ele vai produzindo a si mesmo, a sua segunda natureza, que é a cultura, né? E a gente se humaniza a partir da apropriação da cultura. E essa apropriação da cultura, ela é transmitida via educação. Então, essa educação que a gente reivindica para a humanização do sujeito. E quando a gente fala de educação escolar, a gente está falando da máxima humanização, porque ela nos eleva a níveis mais complexos de relação com a realidade. E a gente reivindica que todos, indistintamente, tenham acesso a esse acervo cultural que é produzido historicamente, sistematizado, né? E que tenham acesso a essa inclusão escolar para ir cada vez mais longe. Então, muito obrigada por esse tempo. Por nada. E até mais, gente. Até a próxima, gente.